Talvez, se eu hoje olhasse para trás, se eu não me tivesse demitido, eu pudesse ter feito mais coisas. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Em Portugal, institucionalizou-se que o Ministro ou a Ministra da Saúde devem responder por tudo o que acontece na saúde. Tudo é mesmo tudo. Pelo mau tempo que impede uma criança seja transportada de urgência de helicóptero de Faro para Lisboa, pela decisão de um médico que deu alta a uma grávida que acabou por morrer, pelos tarefeiros que faltam a uma urgência e fazem os utentes esperar mais de 20 horas. Foi assim nos últimos dias, voltará a ser assim quando chegarmos ao pico das gripes e das urgências entupidas, esteja lá Ana Paula Martins ou alguém que entretanto a substitua. No passado foi da mesma maneira e até tivemos uma ministra que se demitiu porque uma grávida morreu enquanto era transportada para um hospital por não haver vaga no primeiro hospital onde foi. A ministra era Marta Temido e ouvimos-la no som de abertura assumir que tomou a atitude errada quando se demitiu. Enquanto se discute a sucessão de casos, não sobra tempo nem espaço mediático para discutir o que foi feito e o que falta fazer para resolver os problemas estruturais do SNS. A aposta nas unidades locais de saúde, o papel da Comissão Executiva do SNS, a refundação do INEM, o controle de custos num Ministério que tem orçamentada uma despesa superior a 17 mil milhões de euros e mesmo assim não vai chegar. Quando o tema é saúde, a conversa no Expresso da Manhã faz-se com a jornalista Vera Lúcia Arrigoso. Entre. Não, faça favor. Ora essa. Vá lá, eu insisto. Não, eu é que insisto. Os líderes primeiro. A Caixa, o banco líder no PME Líder 2024, segundo o IAPMEI, está a abrir as portas aos líderes de 2025. Construa o futuro connosco. Candidate a sua empresa com a Caixa e usufrua de vantagens únicas que temos para si. Saiba mais em cgd.pt. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. A atribuição dos estatutos PME Líder é da exclusiva responsabilidade do IAPMEI e do Turismo de Portugal. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Vera Lúcia Arrigoso, andamos a discutir caso atrás de caso, à porta do hospital, dentro do hospital, pelo caminho até ao hospital, se a ministra se deve demitir ou não. Esta sucessão de casos fragiliza politicamente a ministra? Paulo, bom dia. É óbvio que fragiliza Ana Paula Martins porque acaba por estar todos os dias a ser alvo de notícia e notícias negativas. Agora, não será este o caso, para mim, na minha opinião, mais determinante ou aquele que faria, digamos assim, afastar Ana Paula Martins do cargo. Penso que nesta sucessão a que temos assistido, o pior de todos foi, de facto, liderar com a greve no INEM e essa sim, com consequências. Não tivemos uma morte nem duas, tivemos várias. Penso que esse seria o momento. Agora, como é óbvio, quando todos os dias temos uma ministra a ter que vir explicar o que é que elementos da sua equipa fizeram menos bem, é óbvio que fica fragilizada. Parece que não há mais ninguém na direção do Serviço Nacional de Saúde a não ser a própria ministra. Esse é um dos problemas para resolver. Marcelo sinalizou que há muita coisa que o governo prometeu mudar e que está a meio caminho e outra tanta que nem decisão há, o que para o Presidente é uma forma de tomar uma decisão. O que é que podia ter mudado em pouco mais de 1 ano e meio de governo que tivesse feito a diferença agora? Poderia ter mudado, desde logo, a organização dos serviços, quer na urgência e neste caso da obstetrícia, que é o caso mais evidente e aquele que agora também voltou a ser notícia, mas a própria organização do trabalho, digamos, nos hospitais, por exemplo, começaram desde logo ou mais cedo a disciplinar este recurso aos tarefeiros, ao fazer mais no Serviço Nacional de Saúde, sempre ao arrasto de incentivos, e dou o exemplo do Oncostop. Conseguimos, de facto, pagando mais, ter mais produção. Passou aquele programa para as cirurgias do cancro em agosto, voltámos a ter a lista de espera e quer dizer agora mais demora, mais utentes operados fora do tempo. Portanto, poderia ser organizado isto talvez mais cedo.
No caso das urgências regionais concentradas, que é uma medida que há mais de 20 anos que vem sendo falada, agora Já está assumida, não é? Agora já está assumida, criaram-se as circunstâncias, neste caso infelizmente, para que não houvesse outra solução, porque não há mesmo médicos e, portanto, não havia aqui um plano B. Ainda assim, isto era para ter estado feito o ano passado por esta altura. Estamos agora a saber que vai ser em janeiro e, portanto, a ver se não haverá, exato, mais nenhum adiamento, mas quer dizer, a janeiro já vem um pouco tarde. Vamos passar já aqui algum do início do outono e inverno, em que há maior pressão sobre os serviços, no geral, não afetando tanto a obstetrícia, mas depois há aqui, quer dizer, uma pressão maior sobre o Serviço Nacional de Saúde. Isto já devia estar resolvido, porque depois vai calhar em janeiro, quando temos o Serviço Nacional de Saúde a lidar com outra crise, que é a crise das doenças gripes, respiratórias e das gripes. Essa é uma medida. Depois este governo fica a meio da ponte quando nós não concordamos com o modelo da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. A questão é essa, porque é que nunca mas já está vamos tudo na no mesma. terceiro, não é? Exatamente. E é perceptível, sabe a ministra e sabe o CEO da Comissão Executiva do SNS quais são as competências que deve assumir? Saber, eles sabem, porque elas estão escritas. Agora, não as utilizam na prática, porque temos... A minha questão é essa. Exatamente. É nesse sentido. Obviamente. Temos uma ministra... Eu sei que eles sabem ler, não é? Como é óbvio, temos uma ministra que atropela o diretor executivo, que muitas vezes fala e aparentemente parece que não há ali uma coordenação com a ministra. Temos o episódio recente do corta ou não corta. 10%, o corte de 10% está lá escrito, faz parte da proposta do Orçamento do Estado. Agora, se isso significa reduzir a prestação de cuidados à população, é que era o problema e a discussão era essa. E, portanto, terá ou não dito, a ministra sabia ou não sabia, ou seja, não concordavam com o modelo, foi dito desde o início, como não concordavam com as unidades locais de saúde universitárias, como é o caso dos grandes hospitais. Pronto, não concordavam, mas também não mudaram nada. Aliás, mantiveram como está e, em alguns casos, até pioraram aquilo que existia e que estava a começar a ser feito. Portanto, é pior ainda o que foi feito do que não ter feito nada. Vamos olhar para a redução da despesa nos hospitais, indicação da Comissão Executiva do SNS. A questão é, o Governo apostou em remunerar melhor médicos e não apenas médicos para assegurar recursos humanos que são importantíssimos para o SNS, que está em competição direta com o privado nesta matéria de recursos humanos, porque eles faltam em todo lado, e depois agora percebe que é preciso cortar na despesa do SNS, porque ela não pode continuar a cavalgar. Há força política do Ministério, ou está simplesmente a responder a uma exigência do Ministério das Finanças e, portanto, não tem nada a fazer, e há aqui é inevitável que isto tenha que acontecer? Paulo, seguramente que está a responder a uma exigência do Ministério das Finanças. Isso porque qualquer ministro da Saúde ou de qualquer pasta, mas em saúde em concreto, quer mais dinheiro no ano seguinte para poder funcionar e prestar melhores cuidados. A saúde ainda mais, na medida em que sabemos que há um subfinanciamento, apesar do orçamento ser maior todos os anos, há ainda um subfinanciamento, seja ele provocado por desperdício, má utilização ou não. Houve uma altura em que ele diminuiu, não é? Sim, diminuiu, mas depois aumentou outra vez. Portanto, significa que o dinheiro que existe não é suficiente para aquilo que tem que ser feito. Agora, o Ministério das Finanças, a certa altura, diz: meus senhores, isto não há mais dinheiro, vocês têm que se governar com isto e para se governar com isto vão ter que fazer cortes. Agora, escolham onde é que os querem fazer. Se aumentaram-nos na massa salarial, é difícil que depois o corte seja apenas no resto, sem diminuir os cuidados aos utentes. Ou seja, o corte, o aumento ou a valorização de salários é de 5%. A ministra conta ir buscar estes 5% que vai ter que gastar a mais, cortando nos tarefeiros, nos médicos em prestação de serviços. Mas não pode cortar muito. Porquê? Porque se cortar muito, as urgências deixam de funcionar. Claro, e, portanto, já aconteceu. Que depois não aparecem. Tivemos um caso também recente no Amadora Sintra com 20 horas de espera porque havia médicos escalados que simplesmente foram fazer outra coisa. Alguns deles, se calhar, fazer urgência num hospital que pagou mais à hora, porque isto é um mercado... E dentro do próprio SNS. Exatamente, dentro do SNS. Um mercado altamente dinâmico. Agora, o que está previsto é cortar 10% na rúbrica das compras e serviços. O que é que está aqui? Estão aqui medicamentos,
estão convenções, isto é, ir fazer as análises clínicas ao privado com convenção do SNS, ou ir fazer o raio-x, ou a mamografia, ou a ecografia, o que for, está esta parte, e depois toda a aquisição de todos os serviços que são necessários, dispositivos médicos, consumíveis para os hospitais. Portanto, aqui está previsto um corte de 10% no orçamento do Estado. Isto não há volta a dar. Para poupar aqui 10%, alguma coisa vai ter que deixar de ser feita. Há medicamentos que depois não vão estar disponíveis em Portugal porque provavelmente vão para mercados onde pagam melhor. Ou as versões mais caras, se houver alguma dúvida sobre a sua validade terapêutica, porque muitas vezes é um conforto na toma que faz a diferença, mas é uma diferença que depois custa mais no fim do mês ao SNS, poderá haver aqui alterações nesse sentido, ou seja, não tem que ser de facto dizer o senhor precisa deste tratamento, nós não lhe vamos dar. Não é isso que está em causa. Agora, vai haver de facto algumas poupanças naquilo que é feito no Serviço Nacional de Saúde. Isso não há forma, não há outra maneira de dizer isto. Vamos olhar, para fechar a nossa conversa, para os ULS, Unidades Locais de Saúde. As universitárias estão nos grandes centros urbanos, é normal, onde estão as universidades, Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, mas aguardam para ter um estatuto especial que não prejudica o ensino, não prejudica a assistência, e a assistência não prejudica a formação dos médicos. Porquê é que não há esse estatuto especial? Porquê é que não avança? Ana Paula Martins foi desde o início contra o facto de os hospitais universitários terem unidades locais de saúde. E isso era manifesto de que não era uma ideia com a qual concordasse. Pediu a um grupo de peritos, nomeadamente coordenado por Adalberto Campos Fernandes, portanto o antigo Ministro da Saúde socialista, para coordenar esse trabalho. Esse trabalho está feito. Sugere que seja criado um estatuto especial. Sugere que seja criado um modelo diferente, adaptado a estes centros, sobretudo porque tem características diferentes, tem o ensino universitário, a capitação por doente não pode ser igual, não se pode pagar o mesmo, apesar de nestas unidades haver já uma valorização, entendem que o modelo tem que ser diferente até pela sua complexidade. O estudo que era entendido como necessário foi feito, está entregue e não há decisão. E isto é algo que tem sido muito comum noutras áreas com esta governação da saúde. Para fecharmos mesmo esta conversa, como começamos, está de pedra e cal esta ministra ou treme cada vez mais e pode cair? Paulo, treme cada vez mais e pode cair. Diria mesmo, eu arriscaria a dizer que não sei se não é já a própria ministra que quer sair e que não a deixam. A forma como nos movemos define como vivemos. Mobi Boom é o novo podcast semanal do Expresso sobre mobilidade, inovação e qualidade de vida nas cidades. Dos carros elétricos aos bairros inteligentes, exploramos as ideias, tecnologias e tendências que estão a transformar a malha urbana e a nossa qualidade de vida. Se acredita em cidades mais verdes, humanas e práticas, este podcast é para si. Novo episódio todos os domingos. No mais recente, o debate centrou-se no papel dos TVDE na transformação da mobilidade urbana em Portugal. Francisco Vilaça, diretor-geral da Uber, e Mário de Moraes, diretor-geral da Bolt, conversam com Luís Costa Branco. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Entre. Não, faça favor. Ora essa. Vá lá, eu insisto. Não, eu é que insisto. Os líderes primeiro. A Caixa, o banco líder no PME Líder 2024, segundo o IAPMEI, está a abrir as portas aos líderes de 2025. Construa o futuro connosco. Candidate a sua empresa com a Caixa e usufrua de vantagens únicas que temos para si. Saiba mais em cgd.pt. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. A atribuição dos estatutos PME Líder é da exclusiva responsabilidade do IAPMEI e do Turismo de Portugal. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.